Olá, alunos de todas as partes do planeta. Eu, aqui é o professor Ademar falando do Japão, né, para os alunos não só daqui, mas principalmente aos alunos do Brasil. Bem, hoje nós vamos tratar de um exercício básico sobre cilindro. Na verdade, é um exercício bastante simples, mas eu queria focar principalmente num detalhe aqui dessa questão, que é a área lateral. Essa área lateral tem trazido muita confusão aí entre os alunos, tá certo? Então, eu vou tentar aqui, nessa aula aqui, ser bastante sucinto e objetivo no sentido de que vocês expliquem. Bem, determinar a área da base, a área lateral, a área total e o volume de um cilindro circular reto cujo raio da base mede 5 metros e a altura mede 3. Bem, vamos fazer o seguinte, antes de mais nada, vamos pegar essa figura. Como é que ficaria essa figura? Olha só, determinar a área da base. Bom, base de um cilindro seria essa parte aqui de baixo, seria o ponto de apoio, né? Se fosse um tanque, uma lata, sei lá eu, é a base onde fica apoiada aqui no plano, ok? Então isso aqui seria a área da base. A área lateral é toda essa volta desse cilindro aqui. E a área total seria a soma dessa área da base, mais a área lateral, mais a área daqui de cima, dessa tampa, vamos dizer, né? Dessa tampa que tem, nesse caso, no caso do cilindro, claro, tem a mesma área da base, certo? Agora, pense numa situação assim, se eu fosse cortar essa lata, que vamos supor que seja uma lata de óleo padrão aí de antigamente. Se eu cortar essa lata, concorda que ela vai ficar nesse formato aqui de um retângulo? E as duas tampas, vamos dizer aqui, o fundo e a tampa, seria exatamente essas duas circunferências, correto? Se você embrulhar ou voltar, vai voltar nessa figura aqui, tá certo? Ok? Então, gente, vamos fazer o seguinte. O problema maior é essa dimensão aqui. Mas, como é de praxe, eu sempre digo o seguinte. Todas as questões nós devemos começar pela pergunta, tá? Então vamos aqui. Primeiro, área da base. Vamos colocar aqui todo o formulário que a gente precisa primeiro, tá certo? Então, área da base. A área da base de um cilindro é π vezes o raio ao quadrado, certo? Então, área da base. A área lateral, agora sim que vem essa confusão que o pessoal. Área lateral, já vou explicar, tá? É 2π vezes o raio vezes o h. Tá? 2π. 2π vezes o raio vezes h. Então, por que 2πr vezes h? Olha só, vocês lembram que no estudo da circunferência, se você cortar, bom, vamos pensar aqui, ó, que esse fundo aqui de lata fosse um barbante aqui dando uma volta, tá? Uma linha dando a volta aqui. Se eu cortar essa linha, concorda que essa linha vai ter esse comprimento aqui, ó? Tá certo? Bom, mas espera aí, se eu cortar essa linha aqui, dá essa volta, qual é a formulinha do comprimento de uma circunferência? Não é 2π vezes o raio? Tá certo? Então, a hora que eu desembrulhar, entre aspas, essa lata, esse comprimento vai ficar 2πr. Quem é h? H é a altura da lata. Nesse caso aqui, a altura foi 3 metros, tá? E o raio mede 5. Então, na verdade, a gente tem tudo, né? Todos os dados que a gente precisa. Por isso que eu falei, é uma questão padrão bem fácil. E vamos completar a terceira pergunta, que é o volume. O volume
de um cilindro será sempre a área da base vezes a altura. Tá? Então, basta eu pegar a área da base πr ao quadrado vezes a altura, que é 5, eu já tenho toda a resposta, tá? Então vamos lá, área da base. A área da base, eu vou aproveitar essa mesma linha, é π. O raio da base mede 5, 5 ao quadrado vai dar 25, então vezes 25. Bom, tá certo deixar assim? Tá. Mas, normalmente, até por uma questão meio que de estética, a gente procura deixar o 25 aqui, na frente, e o π, claro, quem fizer assim também não está errado, tá? Então, eu já tenho aqui 25π o quê? Metro quadrado. Porque a unidade está em metros aqui, tá certo? Então, se é a área é metro quadrado. É claro que aqui eu vou deixar em função de π, tá, gente? Existem exercícios, é que nesse caso aqui não está falando nada em transformar o π em 3,14 ou 3, né? Alguns exercícios pedem para considerar como 3, enfim. Como ele não nos pediu nada, eu vou deixar nessa forma aqui. Mas se fosse num teste, você olharia aí as respostas alternativas e verifique se ele estiver em função de π, deixa assim. Se não estiver em função de π, você considera 3,14 e multiplica aqui por 25, certo? Muito bem. Vamos aqui para a área lateral agora. Área lateral. Veja que eu não considerei ainda a área total, por isso que eu quero explicar a parte, por isso que eu não escrevi aqui. Na verdade, não tem nenhuma fórmula própria para a área total, tá? Então vamos lá. 2π, o raio mede 5. Eu já vou fazendo direto, tá, gente? Ó. O raio no mede 5. Ó. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, que é a altura, 30. Então, a resposta nesse caso aqui é 30π metro quadrado. Tá? Então, nesse caso aqui, a área lateral mede 30π, só recapitulando por que 30π, 2 vezes o raio, que é 5, 10 vezes a altura, que é 3, 30. 30 vezes π, tá? Metro quadrado. Bom, o volume ficou fácil agora, né? Volume, basta, eu vou colocar aqui embaixo. A área da base nós já achamos 25π. 25π. Vezes a altura. Quanto é a altura? A altura mede 3. 3 vezes 25 vai dar 75, certo? 35, 75 pi. Cuidado com a unidade aqui agora, gente. 75 pi o quê? Metro cúbico. Certo? Porque isso aqui não é área, não é metro quadrado. A altura não é metro. Metro quadrado vezes metro vai dar metro cúbico. Tá certo? Ok? Bem, eu respondi a alternativa A. Vamos jogar aqui. A área lateral, que vamos falar que é a B. Área total. Área total eu não considerei ainda. Eu vou jogar aqui o C. E o D seria o volume, né? A última pergunta. Tá? Então eu vou responder A, B e D. A pergunta C diz o quê? A área total. Vou chamar de AT. A área total, gente, olha aqui a figura aqui do lado. A área total não é a área dessa base, mais a área dessa tampa, vamos dizer aqui, e mais a área lateral. Bom, a área da base é 25, mas o outro lado também não é 25, então já vamos somar. Então a área total seria 2 vezes essa área, então seria 2 vezes o 25π, que é a área
da base, né? Mais a área lateral. Quanto que é a área lateral? 30π. 2 vezes 5 dá 50. 50 mais 30, então vai dar área total igual a 50 mais 30π, que vai dar 80π metro quadrado, tá? Então, o único cuidado que eu peço para vocês é nessa área lateral, tá? Então, na hora de eu... lembrando que esse comprimento aqui desse retângulo, né? Que virou um retângulo, é o 2π vezes o raio, tá? Essa altura aqui é a altura que ele me deu aqui, que é 3, né? 3 metros. Ok, gente? Então, 2πr vezes 3, tá? Vai dar 30π, né? Porque o raio mede 6. Aliás, o raio mede 5, né? 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 3 dá 30. 30π metro quadrado. Ok, gente? Entendido? Tá? Nas próximas aulas eu vou envolver já outras figuras um pouco mais complexas, tá? Mas o cilindro em si não é muito complicado. Mas vamos fazer ainda uma segunda aula sobre cilindros, onde eu vou pegar exercícios um pouco mais de nível um pouquinho mais elevado, tá bom? Um grande abraço, uma boa aula, bons estudos a todos e tchau!